Muito bem, queridos, nós estamos nessa jornada, nessa semana, de falar dos 5 pontos do calvinismo. Nós sabemos que o Senhor, Ele nos direciona para entender a Tua Palavra, e homens de Deus, servos do Senhor no passado, tiveram essa incumbência de ensinar, de catequizar o seu povo, né? Podemos dizer assim. E olha só, nós estamos falando dos 5 pontos do calvinismo, mas já falamos que os 5 pontos do calvinismo não foram escritos por Calvino. Nós temos Calvino aí no ano de 1560 até o ano de 1600, e os 5 pontos do calvinismo foi acontecer lá pelo ano de 1618, então nós sabemos que não foi escrito por ele, mas foi escrito pelos reformados, pelos calvinistas, em Dordrecht, na Holanda. Mas, queridos, vejam como a importância de você não deixar a doutrina, a fé, não deixar a sã doutrina de lado. Nós temos o credo apostólico, ok? O credo apostólico que remonta lá ao início da igreja primitiva e tudo mais. O que gerou os 5 pontos do calvinismo? Pensamento de João Calvino. Mas onde se reflete o pensamento de João Calvino? Ele comentou muito vários livros da Bíblia, quase a totalidade deles, mas tem um documento extremamente importante de João Calvino, que é conhecido como o Tratado da Fé Cristã, né, ou as Institutas de João Calvino. Bom, pensando nessas Institutas de João Calvino, qual foi o material de pesquisa desse homem de Deus? Qual foi o material de pesquisa? Foi justamente o credo apostólico. Então, quando João Calvino estava estudando o credo apostólico, ele então se debruça, ele então percebe e cria as institutas, né, um calhamaço de material vasto que é importante os irmãos terem acesso também, fazer uma leitura. É uma leitura pesada, mas é uma leitura extremamente importante. Bom, e então as institutas de João Calvino inspira os catecismos, inspira as confissões. Nós temos a confissão de Heidelberg, temos o catecismo belga, e o que acontece? Nós temos os remonstrantes, que nós já falamos aqui, que são os alunos de James Arminius ou Jacob Arminius. Eles não aceitam a doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação, do jeito que foi posto pelos calvinistas. Então eles querem remonstrar, né? Eu até usei esse falso cognato, porque remonstrante significa um protesto, mas você pode lembrar também, remonstrar a fé. Eles querem mostrar novamente a fé no sentido da soteriologia. E aí então eles se reúnem em Dordrecht, na Holanda, e surge então os 5 pontos do calvinismo. Os 5 pontos do calvinismo surgiram por causa dos 5 pontos do arminianismo, os 5 pontos dos alunos de James Arminius ou Jacob Arminius. Bom, nós falamos já dos 5 pontos, de 2 pontos, e vamos falar hoje do 3º ponto. Então, o primeiro ponto, para nos lembrarmos aqui, total depravação. Total depravação. Nós já falamos, temos um vídeo aqui, você depois pode ter acesso. Depois nós falamos a total depravação, a eleição incondicional. Foi o 2º ponto do calvinismo. E agora nós vamos falar, depois da eleição incondicional, nós vamos falar da limitada expiação. Bom, falando da limitada expiação, nós podemos expor aqui o pensamento arminiano. Eles criam na expiação universal. O arminianismo diz que Cristo morreu para salvar não um em particular, porém somente àqueles que exercem sua vontade livre e aceitam o oferecimento da vida eterna. Daí, a morte de Cristo foi um fracasso parcial, uma vez que os que têm volição negativa, isso é, os que não querem aceitar, irão para o inferno, serão condenados. Então, no pensamento arminiano, eles creem que há uma expiação universal, ou seja, Jesus morreu para todos os seres humanos. E aí fica aquela ideia dos 50% e 50%. Você, me ajuda que eu te ajudo. Faça a sua parte que eu faço a minha parte. Só que o ser humano está totalmente depravado. O ser humano está morto. Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida estando vós mortos. E um morto não pode agir. Um morto não pode reagir em favor de Deus. Queridos, nós não podemos dar um passo sequer, e por isso então é necessário que o Senhor faça esse papel. O Senhor faz o 100% de tudo isso. E quando nós colocamos a expiação universal, então isso quer dizer que a morte de Cristo não foi suficiente, ela falhou, porque se tem pessoas que rejeitam, então a morte de Cristo não foi suficiente, não foi uma morte suficiente, o Senhor, Ele falhou na cruz.
Bom, mas o que que os calvinistas defendem? O que que eles rebateram, então, dos arminianos? A expiação, ela é limitada, ou no nosso acróstico, né, do TELIP, limitada expiação. Olha só, o calvinismo diz que Cristo morreu para salvar pessoas determinadas, que lhe foram dadas pelo Pai desde toda a eternidade. Sua morte, portanto, foi 100% bem-sucedida, porque todos aqueles pelos quais ele não morreu receberão a justiça de Deus quando forem lançados do inferno. Queridos, parece uma doutrina triste, e realmente ela é. Inclusive, o próprio Calvino, ele fala que é um terreno sagrado falar sobre a salvação, e nós conhecemos, está na palavra de Deus, a doutrina da condenação eterna. É uma doutrina solene, sofrível de pensar, de imaginar, e muitas vezes nós, como humanos que somos, queremos justificar os seres humanos e falar, Deus é injusto. Então, queridos, observem, é melhor você entender, para poder compreender essa doutrina, que todos nós pecamos, que todos estávamos destituídos da glória de Deus, e que se Deus não salvasse ninguém, se Ele não permitisse que ninguém fosse para o céu, fosse salvo eternamente, Ele continuaria sendo justo, porque estaríamos no inferno por causa dos nossos pecados. Mas pela graça, misericórdia dele, ele elegeu, nós já falamos sobre isso no segundo ponto, ele nos elegeu, e agora então a expiação, o pagamento de conta, porque expiação significa isso, pagar a conta de alguém, é limitado, ou seja, o Senhor Jesus morreu pelos seus eleitos antes da fundação do mundo. Observem, o sangue de Jesus é poderoso para salvar o mundo inteiro, mas pelo conselho da vontade de Deus, ele é eficaz somente naqueles que foram eleitos incondicionalmente antes da fundação do mundo. Como eu já disse, expiar significa pagar pelo crime de alguém. Então o nosso Senhor Jesus pagou pelo crime dos seus eleitos. Deus é justo, e sem o pagamento pela ofensa, os eleitos jamais poderiam ser salvos. E como Deus não aceitaria o sangue de pecadores como pagamento, o sangue do seu Filho foi a expiação. Querido, isso aqui é muito solene, é muito forte, porque todos pecados destituídos estão da glória de Deus, mas somos pecadores. O nosso sangue derramado não pagaria essa conta eterna, e por isso então que o nosso amado Jesus morreu em nosso lugar. Jesus pagou a conta dos incondicionalmente eleitos. A 10ª praga, queridos, se você olhar lá em Êxodo, a narração de Êxodo, você vai perceber, a 10ª praga mostra que o sangue no batente da porta salvava aquelas pessoas. O anjo da morte passou por cima das casas, e nas casas que não tinha o sangue do cordeiro no batente da porta, ou nos umbrais da porta, o anjo da morte entraria e mataria, como fez. Queridos, pensem, se os hebreus não tivessem colocado sangue no batente da porta, eles também morreriam. Por quê? Porque todos estavam nivelados no mesmo, tanto egípcios quanto os hebreus, todos eles condenados, todos pecadores, todos estavam destituídos da graça de Deus. Mas a diferença é que pela misericórdia de Deus, o Senhor deu um sinal: vocês vão pegar o sangue de um animal inocente, colocar no batente da porta, e o anjo vai passar e vai ver o sangue. Foi por causa do sangue do cordeiro, que os hebreus não foram mortos. A eleição do Senhor no seu povo, e a expiação, ela é limitada somente para aqueles que têm a marca do cordeiro, somente que por aqueles que o Senhor Jesus morreu e derramou o seu sangue precioso. Os irmãos também podem ler lá em Levíticos, no capítulo 16, a história dos bodes. Vocês vão se lembrar disso, do bode expiatório, do bode emissário. Um era morto para o pagamento do pecado do próprio sacerdote, e outro era levado para o deserto, para morrer à míngua. Se uma pessoa passasse, chegasse no deserto, encontrasse aquele bode à míngua, sofrendo, com sede, com fome, no tórrido calor do deserto, as pessoas não se aproximavam. Por quê? Elas não se aproximavam porque ali estava um bode amaldiçoado, um animal amaldiçoado pelo pecado de alguém, o bode expiatório. Ele estava levando o pecado de um povo, ali estava já mostrando, prefigurando o que Jesus faria pela sua igreja, pelo seu povo, queridos.
queridos, a morte eterna, ela não atingirá somente os que têm o sangue como a marca do pagamento da sua dívida. Jesus, a sua morte, ela é expiatória. Sendo assim, queridos, a morte de Cristo foi 100% bem sucedida, até mesmo antes de acontecer, no tempo e no espaço, visto ser pelo sangue de Cristo que os eleitos do Antigo Testamento foram salvos. Também será bem sucedida no futuro, nos tempos futuros e no presente, alcançará todos os eleitos no passado, no presente e no futuro. Queridos, o sangue de Jesus foi que salvou Abraão, Isaque e Jacó, Noé. O sangue de Jesus, antes de ser derramado, já expiava os pecados de todos os seus eleitos, lá do passado. Lembre-se de Nicodemos, lembre-se da mulher samaritana, lembre-se de Zaqueu, que estavam conversando com Jesus, e o Senhor Jesus já aplicava a salvação àquelas pessoas, aqueles indivíduos, e o sangue de Jesus já os perdoava, mesmo antes do sangue de Jesus ter sido derramado na cruz do Calvário. Queridos, e nesse ponto nós ficamos pensando, mas como fica a situação dos acéfalos, dos abortos, das pessoas que não tiveram condições de confessar Jesus? Queridos, nós sabemos que o meio ordinário do Senhor salvar o seu povo é através da pregação do Evangelho, do entendimento da palavra de Deus. Mas a eleição, o chamado eficaz, a expiação limitada, não pode sofrer nenhum dano por causa dessas comorbidades. E aí, o Senhor, quando tem os seus eleitos nessa situação, o Senhor, Ele usa os meios extraordinários para alcançá-los. Nós sabemos, queridos, que o Senhor morreu, o Senhor Jesus morreu, mas a morte dele foi diferente de todas as mortes desse planeta. A morte de Jesus não foi somente um exemplo, mas foi uma expiação. Ele estava pagando a conta daqueles que ele chamou, daqueles que ele quis. Observe o que diz lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O seu povo, o povo de Deus, será salvo. Observe o que diz também em Mateus, no capítulo 26, versículo 28, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Observe que não é de todos, mas é de muitos, aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Também nós temos aqui o texto de João capítulo 10, versículos de 11 a 15. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, disse Jesus, porque eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Observe, o Senhor tem os seus, e Ele vai chamar, e a expiação é para aqueles que são dEle. Vamos também para a leitura de Romanos 8, do 32 ao 34. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós temos Apocalipse 5, versículo 9, e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir dos selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. É claro que muitas vezes os remonstrantes se apegaram a textos como a declaração de Paulo a Timóteo, quando ele fala que o Senhor quer que todos sejam salvos, que todos cheguem ao pleno arrependimento. Mas se vocês olharem o contexto desse texto de Paulo a Timóteo, ele vai falar de todas as classes de pessoas, dos ricos, dos poderosos, dos humildes, dos pobres. Ele não quer na sua totalidade, mas ele vai buscar de todos esses lugares, pessoas que ele elegeu, e essas pessoas
chegarão ao pleno conhecimento. Limitada expiação. Isso garante para aqueles que são do Senhor o pagamento da conta. Jesus morreu, o mundo viu Jesus morrer, mas somente aqueles que o Senhor elegeu recebem o perdão, o pagamento da dívida através do sangue de Cristo. Que Deus nos abençoe.